Filha, este ano não terá bolo de aniversário, me perdoa. Milionário ouviu e, 10 minutos depois. Era fim de tarde em um bairro simples de Belo Horizonte. Dentro de uma pequena casa, uma mãe olhava para a filha de 3 anos, segurando uma vela improvisada sobre a mesa. A voz dela saía embargada, pedindo perdão por não ter dinheiro para comprar um bolo de aniversário naquele ano. A menina, inocente, apenas sorria e abraçava a boneca de pano desbotada, sem entender a dor por trás das palavras da mãe. Do lado de fora, um homem em um carro de luxo esperava o trânsito liberar. Foi nesse instante que ele ouviu a frase que mudaria tudo: "Me perdoa, filha, este ano não vai ter bolo." 10 minutos depois, aquele milionário, acostumado a números, contratos e silêncio, tomaria uma decisão que transformaria não só a vida daquela família, mas também a dele. Uma decisão que começaria com um gesto simples, mas terminaria em algo muito maior, um renascimento. Antes de continuar essa história real e emocionante sobre empatia, mudança e esperança, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a levar mais histórias inspiradoras como essa para quem precisa ouvir. Agora, acompanhe o que aconteceu quando um milionário decidiu ouvir o desabafo de uma mãe e, pela primeira vez, agiu com o coração. O sol descia lentamente sobre o horizonte de Belo Horizonte, pintando o céu de um laranja quente que contrastava com as casas simples de um bairro periférico. O ar cheirava a poeira e café requentado, misturado ao som distante de rádios antigos tocando músicas de sertanejo. Dentro de uma casa pequena, com paredes descascadas e um telhado que deixava passar a claridade por entre as frestas, uma mãe segurava nas mãos uma vela gasta, colocada sobre uma tampa de marmitex. A vela tremeluzia sobre a mesa de madeira, e o olhar dela estava fixo na filha de 3 anos, sentada no chão, abraçando uma boneca feita de retalhos. A menina sorria, alheia ao peso que caía sobre o peito da mãe. Com a voz embargada e os olhos marejados, a mulher respirou fundo e disse com doçura: "Filha, este ano não vai ter bolo. Eu não tenho dinheiro, me perdoa." A menina piscou algumas vezes, sem compreender muito bem, e apenas respondeu: "Tá tudo bem, mamãe. Eu ainda tenho minha bonequinha." O sorriso inocente cortou o coração da mulher, que virou o rosto para esconder as lágrimas. Lá fora, o som de um carro caro ecoou pela rua estreita. Era um sedã preto, brilhante, destoando completamente do cenário ao redor. Dentro dele, um homem de terno escuro observava o celular com expressão séria. O trânsito havia parado devido a uma obra improvisada, e ele, impaciente, abaixou o vidro para respirar. Foi então que ouviu aquela frase. A voz fraca da mãe atravessou o ar e entrou diretamente em seus ouvidos. Ele ergueu o olhar e, através da janela, viu a cena: a mulher de cabeça baixa, a menina sorrindo, e a vela solitária tremendo na mesa. O coração do milionário, um homem conhecido pela rigidez e frieza nos negócios, sofreu um abalo que ele não soube explicar. Durante anos, ele havia construído impérios, controlado fortunas, planejado tudo com precisão, mas nada o preparara para aquele instante. Ele mandou o motorista seguir assim que o trânsito liberou, mas algo dentro dele gritava para voltar. Por mais que tentasse ignorar, a lembrança daquelas palavras não o deixava em paz. No caminho, olhava pela janela os contrastes da cidade, os prédios modernos do centro, os bares cheios de risadas, os carros apressados. E, por trás de tudo, a lembrança daquela mãe pedindo perdão por não ter dinheiro para um bolo. O milionário sempre se orgulhara de sua disciplina. Era metódico, racional, e acreditava que o mundo pertencia aos que não se deixavam levar pela emoção. Desde jovem, aprenderá que sentimentos eram fraqueza. Crescerá em um lar onde o afeto era raro, e o sucesso era a única forma de ser notado. Por isso, havia se transformado em uma máquina de resultados. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ao chegar em casa, em sua cobertura de vidros amplos e vista para a cidade, ele tentou retomar sua rotina. Tirou o paletó, serviu-se de vinho, abriu o notebook. Mas o som da voz da mulher parecia ecoar dentro dele. Horas depois, largou o copo, levantou-se e foi até a janela. A cidade brilhava com luzes distantes, mas dentro dele, algo escurecia. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se desconfortável com o próprio silêncio. 10 minutos. Foi o tempo que demorou para tomar uma decisão inesperada. Chamou o motorista novamente e pediu que o levasse de volta ao mesmo bairro. O homem, surpreso, questionou se havia esquecido algo. Ele apenas respondeu: "Não."
Quero ver uma coisa. Quando chegaram, o céu já estava coberto de nuvens pesadas, e o som de trovões anunciava a chuva. As ruas eram estreitas, e o chão de barro começava a se transformar em lama. Ao descer do carro, o milionário sentiu o cheiro forte de terra molhada e o barulho das telhas batendo com o vento. A pequena casa ainda estava lá, e pela janela, viu a mulher tentando empurrar baldes para conter a água que começava a entrar. Sem pensar, ele tirou o paletó e foi até ela. Bateu na porta. A mulher, assustada, abriu uma fresta e o olhou com desconfiança. Ele se apresentou de forma simples, dizendo que estava ali porque ouvirá o que ela dissera mais cedo e queria ajudar. Ela hesitou, orgulhosa, mas ao ver o chão alagado e a filha dormindo num colchão molhado, aceitou a ajuda silenciosamente. Naquela noite, o milionário mandou buscar pedreiros, encanadores e eletricistas. Em poucas horas, transformou o pequeno barraco em um abrigo digno. Pediu que comprassem alimentos, roupas e brinquedos. E, antes de ir embora, deixou um envelope com dinheiro suficiente para que a mulher se sustentasse por alguns meses. Quando o motorista perguntou o motivo daquilo tudo, ele respondeu apenas: porque eu ouvi algo que não consegui ignorar. Nos dias seguintes, a vida dele continuou aparentemente normal. Reuniões, relatórios, negociações. Mas agora havia algo diferente. Dentro de si, ele carregava uma inquietação nova. Descobriu-se pensando na mulher e na filha, imaginando se estariam bem. Decidiu criar um projeto social. Oficialmente, era para melhorar a imagem de sua empresa, mas no fundo, era uma desculpa para voltar àquela comunidade. Queria ver com os próprios olhos se o que fizera havia mudado algo. Na semana seguinte, voltou ao bairro, dessa vez acompanhado por uma equipe de arquitetos e assistentes. Planejou construir um pequeno centro comunitário, com espaço para cursos, biblioteca e brinquedoteca. A ideia começou a se espalhar, e os moradores ficaram desconfiados. Afinal, estavam acostumados a promessas vazias. A mulher que ele ajudara também ficou surpresa ao vê-lo novamente, dessa vez de terno, rodeado por pessoas importantes. Ela não imaginava que aquele homem simples que batera à sua porta era um milionário. O olhar dela, porém, era o mesmo, firme, grato e cheio de dignidade. Nos meses seguintes, ele começou a visitar o bairro com frequência. Cada ida, percebia algo novo. As crianças que antes brincavam descalças começaram a ter material escolar. O cheiro de comida quente se espalhava no fim da tarde. E, aos poucos, algo dentro dele se curava também. Mas, enquanto ele encontrava sentido naquele novo caminho, outras pessoas em sua empresa começavam a desconfiar de suas intenções. A diretora de marketing, ambiciosa e ciumenta, passou a investigar o motivo de tanto envolvimento com o projeto. Ela via sua mudança de comportamento como uma ameaça. Ainda assim, o milionário não se importava. Pela primeira vez, sentia que estava fazendo algo que realmente valia a pena. O homem que antes controlava cada minuto do dia agora se deixava guiar por algo que não sabia nomear, mas que lhe trazia paz. Quando completou um mês desde o dia em que ouviu aquela frase, voltou à comunidade sozinho, sem câmeras, sem assessores. A menina correu até ele e o abraçou. O cheiro de sabão barato em suas roupas, o calor do pequeno abraço e o som do riso infantil fizeram o milionário entender o que havia realmente mudado. Não era apenas a vida dela. Era a dele também. O calor de novembro fazia o ar parecer pesado no escritório principal da empresa. As janelas panorâmicas deixavam ver a cidade lá embaixo, viva e caótica, mas dentro daquela sala o silêncio era denso. O milionário estava diante de uma mesa repleta de documentos, gráficos e propostas. Na tela do computador, o esboço de um novo projeto social piscava: Centro Comunitário Esperança. Era uma ideia ousada, diferente de tudo que ele já havia aprovado antes. Seu assistente aguardava em pé, inquieto, esperando uma palavra de aprovação. Ele respirou fundo e disse que o projeto deveria sair do papel em até 3 meses. O assistente, surpreso, perguntou se realmente queria investir tanto dinheiro em uma comunidade que sequer fazia parte da área de expansão da empresa. A resposta veio firme, quase fria, mas com um brilho novo nos olhos. Ele afirmou que algumas coisas não precisam dar lucro, apenas precisam fazer sentido. A notícia se espalhou rapidamente entre os diretores. Muitos acharam que era uma jogada estratégica para melhorar a imagem da companhia. Outros, como a diretora de marketing, viram aquilo como um risco desnecessário.
Ela passou a observar cada passo do milionário com atenção, intrigada com a mudança súbita de comportamento. Enquanto isso, as obras começaram na comunidade. Caminhões descarregavam materiais, pedreiros se revezavam sob o sol, e as crianças observavam curiosas. O barulho das máquinas misturava-se ao cheiro de cimento fresco e terra molhada. Aos poucos, o espaço que antes era um terreno baldio se transformava. O milionário visitava o local discretamente, quase sempre à noite, quando o movimento era menor. Gostava de ver o progresso sem ser notado. Em uma dessas visitas, encontrou novamente a mulher que ouvira meses antes. Ela trabalhava como voluntária, ajudando a distribuir refeições aos operários. O encontro foi simples, mas cheio de significado. Ela o reconheceu, sorriu e agradeceu pela ajuda de antes. Ele, desconcertado, apenas disse que gostava de ver pessoas que não desistiam. Havia algo naquela mulher que o desarmava, uma força silenciosa que ele não conseguia ignorar. Certa tarde, enquanto observava o andamento das obras, uma senhora idosa o abordou. Ela morava ali há décadas, e desconfiada, perguntou se ele realmente pretendia terminar o projeto ou se era mais uma promessa de político. Ele respondeu que não fazia promessas, apenas resultados. A mulher riu e disse que já ouvirá isso antes. A conversa foi breve, mas plantou uma dúvida dentro dele. Por que as pessoas confiavam tão pouco? Talvez porque ninguém jamais se importara de verdade. Os meses passaram e as dificuldades começaram. A chuva forte de verão destruiu parte da estrutura recém-erguida. As despesas aumentaram, os prazos estouraram, e os acionistas começaram a pressioná-lo. Queriam que ele abandonasse o projeto, alegando que aquilo estava desviando recursos da empresa. Foi a primeira vez que ele enfrentou resistência direta por causa de algo que não trazia retorno financeiro. Mesmo assim, não recuou. Ordenou que as obras fossem retomadas imediatamente, mesmo que isso significasse usar parte de sua fortuna pessoal. Esse gesto deixou vulnerável dentro da empresa, e a diretora de marketing viu ali uma oportunidade. Começou a espalhar rumores de que o milionário estava emocionalmente instável, que estava deixando sentimentos interferirem nas decisões corporativas. Em meio à pressão, ele encontrou refúgio no próprio canteiro de obras. Gostava de caminhar pelo local ao entardecer, quando o cheiro de concreto se misturava ao perfume das flores que as moradoras começavam a plantar em volta. A presença dele ali chamava atenção, mas ninguém imaginava que aquele homem de roupa simples e olhar atento era o dono de tudo aquilo. Certo dia, enquanto observava as crianças brincando com bolas improvisadas, ouviu uma delas comentar que, quando crescesse, queria ser engenheira para construir casas como aquelas. Ele se abaixou e perguntou se sabia o que era engenharia. A menina respondeu que não, mas sabia o que era sonho. Essa frase o fez sorrir de verdade, talvez pela primeira vez em muitos anos. Pouco tempo depois, um problema inesperado surgiu. O terreno onde o centro estava sendo construído tinha parte da documentação irregular. Um grupo de moradores reivindicava a posse de uma fração do espaço. As reuniões se tornaram tensas. O milionário tentou resolver com diálogo, mas a situação saiu do controle. Advogados, representantes da prefeitura e líderes comunitários se reuniram em um ambiente carregado de desconfiança. Foi aí que a mulher que ele ajudara se ofereceu para intermediar a conversa. Ela conhecia os vizinhos, sabia como falar com cada um. Com calma e firmeza, conseguiu convencer o grupo a permitir a continuidade da obra. Quando a reunião terminou, ele a olhou com admiração genuína. Naquele instante, percebeu que, apesar de toda sua experiência com negociações milionárias, aquela mulher havia ensinado o verdadeiro significado de empatia e comunicação. A cada dia, a presença dela se tornava mais importante. Não era apenas alguém que ele ajudara, mas uma voz que o lembrava do motivo pelo qual tudo havia começado. Ele passou a confiar nela, pedindo opiniões sobre o funcionamento do centro comunitário. Aos poucos, ela se tornou uma espécie de ponte entre o milionário e os moradores, e o respeito mútuo cresceu de forma natural. Enquanto isso, a diretora de marketing intensificava seus planos. Ela começou a investigar a mulher, tentando descobrir o motivo de tanta proximidade com o chefe. Descobriu que ela havia sido contratada recentemente como auxiliar administrativa em uma das filiais da empresa e viu nisso um ponto de ataque. Criou boatos de favorecimento, tentando manchar a imagem do milionário entre os acionistas. Ele foi chamado para uma reunião de emergência. Os diretores o confrontaram.
exigindo explicações sobre o envolvimento com a comunidade e com a funcionária. Ele manteve a calma e apresentou relatórios, números e resultados concretos. Demonstrou que, embora o projeto não gerasse lucro financeiro, estava melhorando a imagem pública da empresa e atraindo novos investidores interessados em responsabilidade social. Os argumentos foram sólidos o bastante para silenciar a oposição, mas o desconforto permaneceu. Naquela noite, de volta à cobertura, ele olhou para a cidade novamente. As luzes piscavam como estrelas artificiais, e o barulho distante do trânsito parecia um lembrete constante de que o mundo não parava. Sentou-se na varanda, pensativo, lembrando do sorriso da menina com a boneca e da voz da mãe pedindo desculpas. Aquela lembrança era agora uma âncora. Decidiu que o centro comunitário não seria apenas um gesto isolado. Começaria um programa de bolsas para crianças carentes, oferecendo cursos de tecnologia e arte. O projeto cresceria para além das fronteiras do bairro. Mas sabia que, a cada passo, enfrentaria novos obstáculos. No mês seguinte, o centro comunitário ficou pronto. A inauguração atraiu a imprensa local. Câmeras, jornalistas e curiosos se reuniram para ver o milionário que investira em um dos bairros mais pobres da cidade. O discurso dele foi breve. Falou sobre oportunidades, dignidade e transformação. A mulher, emocionada, estava na plateia, segurando a filha que agora sorria com um vestido novo. O evento terminou com aplausos, mas o verdadeiro impacto só veio nos dias seguintes. Crianças começaram a frequentar as aulas, adultos se inscreveram nos cursos profissionalizantes, e o bairro começou a mudar. As paredes antes pálidas ganharam cor. O som das conversas substituiu o silêncio pesado das ruas. Mas o sucesso trouxe novas dores. A diretora de marketing, vendo seu poder ameaçado, uniu-se a alguns acionistas descontentes e planejou enfraquecê-lo internamente. Espalhou notícias falsas sobre má gestão, insinuando que o milionário desviava recursos para fins pessoais. Ele foi obrigado a lidar com auditorias, reuniões e desconfianças, tudo enquanto tentava manter o projeto vivo. Certo dia, ao chegar no centro, foi recebido por aplausos espontâneos das crianças. Elas haviam preparado um mural com fotos da comunidade antes e depois do projeto. No centro do mural, uma frase simples estava escrita com tinta colorida: "Obrigado por ouvir". Ele tocou a parede com as pontas dos dedos, sentindo a textura da tinta seca e o calor da gratidão. Aquele toque o lembrou de que o esforço valia a pena, mesmo que o mundo inteiro duvidasse. Era ali, entre risos e tijolos, que ele encontrava o sentido que o dinheiro nunca comprará. Enquanto o sol se punha sobre o bairro, o milionário caminhou até o portão, respirou fundo e sorriu. Pela primeira vez, não sentia pressa. A noite já havia se transformado em madrugada quando Gabriel voltou para casa. Suas roupas ainda estavam úmidas, mas o coração parecia mais pesado do que o corpo. Ele entrou na enorme mansão silenciosa, onde o som dos próprios passos ecoava pelos corredores. Olhou ao redor e sentiu o vazio que antes não o incomodava. O mármore, os lustres, o silêncio, tudo parecia gritar o quanto ele havia se distanciado das pessoas e da vida. Sentou-se na poltrona do escritório e ficou olhando para o nada. Tentava entender por que aquela cena simples o havia desarmado. Durante anos, fora um homem que medira tudo em números: lucro, investimento, retorno. Mas pela primeira vez, uma equação não fazia sentido. Uma mulher chorando por não poder comprar um bolo mexera com ele de um jeito que nem o maior negócio de sua carreira havia conseguido. No dia seguinte, Gabriel acordou cedo. Tinha reuniões marcadas, compromissos importantes, mas nada disso parecia relevante. Passou horas lembrando da expressão da menina segurando a boneca, da vela acesa no meio da escuridão e das palavras da mãe. Pegou o telefone e ligou para um de seus assistentes pedindo que descobrisse quem morava naquela casa. O funcionário ficou confuso, mas obedeceu. Gabriel não explicou nada, apenas disse que era urgente. Horas depois, recebeu a resposta. O nome da mulher era Laura, 32 anos, mãe solteira, desempregada há quase 6 meses. Vivia de bicos e de ajuda dos vizinhos. A filha, Clara, tinha acabado de completar 3 anos. O pai havia desaparecido antes mesmo do nascimento da menina. As informações vieram acompanhadas de uma foto, tirada discretamente do cadastro social da prefeitura. Gabriel ficou olhando para aquela imagem por longos minutos. Naquela tarde, cancelou todas as reuniões. Disse à equipe que não estaria disponível.
Pegou o carro e dirigiu novamente até o bairro simples onde havia ouvido o pedido de perdão da mãe. A chuva havia cessado, mas as ruas continuavam molhadas, cheias de poças. A casa de Laura parecia ainda menor sob a luz do sol. Gabriel estacionou o carro na esquina e observou por alguns minutos. Viu Laura saindo com uma sacola plástica na mão, provavelmente indo ao mercado. Quando ela voltou, ele se aproximou devagar. Laura o reconheceu vagamente, lembrava-se de tê-lo visto na noite anterior, mas não sabia o motivo de sua presença ali novamente. Gabriel, dessa vez, foi direto. Disse que não queria parecer intrometido, mas que havia se sentido tocado com o que ouvirá e que gostaria de ajudar. Laura tentou recusar, envergonhada. Disse que não precisava de caridade, apenas de uma oportunidade para trabalhar. A sinceridade dela o impressionou. Gabriel sorriu e perguntou o que ela sabia fazer. Laura respondeu que já trabalhará em limpeza, cuidando de idosos e também sabia cozinhar. Ele pensou por um momento e fez uma proposta. Queria contratá-la para cuidar da casa de campo dele, um lugar que há muito tempo estava fechado. Ela ficou sem reação. Não acreditava que alguém como ele estivesse falando sério. Gabriel insistiu. Disse que pagaria bem e que ela poderia levar a filha junto, já que a casa era grande e tinha espaço de sobra. Laura ficou sem palavras, mas os olhos marejaram. Não sabia se era emoção ou medo de acreditar demais. Ainda assim, aceitou. Disse que precisava de 2 dias para organizar suas coisas. Gabriel apenas assentiu e lhe entregou um cartão com o endereço. 2 dias depois, ele estava à espera delas no portão da propriedade. Era uma casa ampla, rodeada por árvores e com um jardim descuidado pelo tempo. Gabriel observou o carro simples que parou diante do portão e viu Laura sair com uma mala gasta nas mãos e a pequena Clara dormindo no banco de trás. Ele as recebeu com um sorriso discreto, mostrando os cômodos, explicando as tarefas e onde poderiam ficar. Laura ficou encantada, mas também nervosa. Era tudo novo, tudo grande demais. Gabriel percebeu o desconforto dela e tentou tranquilizá-la. Disse que não esperava perfeição, apenas honestidade. Nos primeiros dias, Laura se dedicou completamente. Limpou cada canto, organizou armários, lavou janelas que há anos não viam a luz do sol. Clara, curiosa, corria pelo jardim com a boneca de pano, rindo de coisas simples como o barulho do vento entre as árvores. Gabriel observava à distância, sem interferir. Era como se, pela primeira vez, ele assistisse à vida acontecendo diante dos próprios olhos. À noite, costumava se sentar na varanda com uma xícara de café enquanto ouvia a risada de Clara vindo de dentro da casa. Aquele som o acalmava de um jeito que ele não conseguia explicar. Era diferente de qualquer coisa que o dinheiro tivesse proporcionado até então. Com o passar das semanas, a presença das duas foi transformando o ambiente. A casa parecia mais viva. Laura começou a cozinhar para ele, mesmo sem que ele pedisse. Fazia questão de preparar o jantar todos os dias, e aos poucos, Gabriel foi se acostumando à companhia dela. A mesa, antes sempre solitária, agora tinha conversas, risadas e histórias simples sobre o dia. Certa noite, enquanto Clara dormia no sofá com a boneca nos braços, Laura contou como havia perdido o emprego. Trabalhava em uma padaria, mas o dono precisou fechar o negócio por falta de lucro. Tentou arrumar outro serviço, mas ninguém queria contratar uma mãe sozinha com uma criança pequena. Gabriel ouviu tudo em silêncio, sentindo um nó na garganta. Depois daquela conversa, ele começou a pensar em formas de mudar a vida delas de maneira mais duradoura. Decidiu criar uma pequena padaria dentro da propriedade, como parte de um projeto social. Queria que Laura fosse a responsável, não apenas como funcionária, mas como gestora. Quando contou a ideia, ela ficou sem palavras. Disse que não sabia administrar nada, mas Gabriel respondeu que aprenderia. Ele mesmo ajudaria. Os dias seguintes foram de movimento e esperança. Pedreiros chegaram, equipamentos foram instalados, e o aroma de pão fresco começou a tomar conta do ar. Clara observava tudo com os olhos brilhando, encantada com as novas cores e cheiros. Laura, pela primeira vez em muito tempo, sorria sem medo do amanhã. Gabriel se via diferente também. Já não era o homem isolado de antes. Começou a acordar cedo para acompanhar o trabalho, conversava mais com as pessoas, ria com Clara, e até ajudava a carregar sacos de farinha. Sua equipe de negócios não entendia o motivo daquela mudança repentina, mas ele não sentia necessidade de explicar.
Quando a pequena padaria ficou pronta, Gabriel fez questão de inaugurar de forma simples. Apenas eles três, uma mesa com café e pães quentinhos. Laura chorou ao ver o nome da padaria gravado na fachada, Clara Luz. Era o nome da filha dela, e também o símbolo de tudo que havia mudado desde aquela noite chuvosa. O tempo passou e o negócio prosperou. Laura se revelou talentosa, dedicada e com um dom especial para lidar com as pessoas. A comunidade começou a frequentar o lugar, e logo todos sabiam que aquela padaria tinha uma história bonita por trás. Gabriel, aos poucos, se permitiu sentir algo que há muito havia esquecido: orgulho. Em uma tarde tranquila, sentou-se na varanda e observou Laura ensinando Clara a fazer bolinhos de chuva. O sol batia de leve no rosto delas, e ele percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, estava realmente em paz. A lembrança daquela frase que mudará tudo ainda estava viva, mas agora carregava um novo significado. Filha, este ano não terá bolo. Mas teve. E foi o mais bonito de todos, não por causa do açúcar ou da massa, mas porque trouxe de volta o sabor da esperança. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria que Gabriel jamais imaginou viver. A rotina antes marcada por reuniões e relatórios agora se dividia entre o aroma de café fresco, o som suave de Clara brincando no jardim e as conversas amenas com Laura enquanto o sol se punha no horizonte. Era como se a vida, pela primeira vez, tivesse desacelerado para que ele pudesse enxergar os detalhes que sempre ignorou. Gabriel costumava acordar cedo, antes mesmo que o despertador tocasse. Saía para caminhar pelo gramado ainda coberto de orvalho e, de longe, via fumaça saindo da chaminé da padaria. Laura já estava de pé, sempre a primeira a começar o dia. Às vezes, Clara ainda dormia, enrolada em um cobertor colorido que a mãe havia costurado à mão. Outras vezes, ela já estava sentada no balcão, esperando o pão sair do forno com os olhos curiosos e famintos. Ele se acostumou a esse cenário, como se fosse parte dele. Passava horas ajudando Laura com pequenos reparos, acompanhava os clientes que vinham comprar pães e doces, e sempre encontrava tempo para conversar com as pessoas da comunidade. Era algo que antes considerava perda de tempo, mas agora sentia prazer em fazer. Com o tempo, Laura começou a se soltar mais. Sua timidez inicial deu lugar a um sorriso confiante. Conversava com os clientes com gentileza, ria com as crianças do bairro e tratava todos com a mesma generosidade que sempre demonstrara com a filha. Gabriel a observava e, sem perceber, se pegava admirando mais do que apenas o trabalho. Havia uma força nela que o impressionava. Certa tarde, após o fechamento da padaria, Laura preparou o café e o convidou para sentar na varanda. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e dourado. O vento trazia o cheiro doce do pão que ainda esfriava na cozinha. Ela o agradeceu por tudo o que havia feito. Disse que jamais imaginou ter uma segunda chance na vida e que, por mais que o dinheiro fosse importante, o que mais valorizava era a paz que tinha reencontrado. Gabriel ficou em silêncio. Sentia que qualquer palavra quebraria a pureza daquele momento. Apenas olhou para ela e sorriu de leve. A menina dormia no colo da mãe, com a boneca apertada contra o peito. Ele pensou em como aquele quadro parecia perfeito, tão simples e, ao mesmo tempo, tão cheio de significado. Naquela noite, porém, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou deitado pensando em tudo o que havia mudado. Lembrou-se de quando era criança e via a mãe batalhar sozinha para criá-lo após a morte do pai. Lembrou-se de quantas vezes prometeu a si mesmo que nunca passaria por privações e de como essa promessa o havia levado a se fechar para o mundo. Agora entendia que a riqueza que tanto buscou não tinha a ver com o que se guardava no banco, mas com o que se cultivava no coração. No dia seguinte, Laura o chamou para conversar. Parecia nervosa, mas decidida. Contou que a padaria estava indo bem, mas queria fazer mais. Tinha vontade de ensinar outras mulheres do bairro a cozinhar, para que elas também pudessem ganhar seu próprio sustento. Gabriel ouviu atentamente, e antes mesmo que ela terminasse, concordou. Disse que financiaria o projeto e que ela poderia usar a padaria para as aulas. O projeto ganhou o nome de Esperança em Forno e começou de forma simples, com 5 mulheres participando. Gabriel assistia de longe, encantado com o entusiasmo delas. Laura se tornará uma líder natural. Explicava cada receita com paciência, ensinava truques que aprenderá sozinha e, entre um bolo e outro, contava sua própria história de superação. As aulas atraíram a atenção de toda a vizinhança. Logo havia fila de espera para participar.
O sucesso foi tanto que repórteres locais apareceram para fazer uma matéria sobre o projeto. Gabriel não quis aparecer nas câmeras, preferiu ficar nos bastidores. Queria que o foco fosse nelas, especialmente em Laura. A reportagem foi ao ar em uma manhã de domingo. Mostrava as mulheres sorrindo, a padaria cheia de vida, e Laura emocionada ao falar sobre como um simples gesto havia transformado tudo. Ela não mencionou o nome de Gabriel, apenas disse que um homem de bom coração acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Depois da matéria, o movimento na padaria aumentou. Pessoas de outros bairros começaram a ir até lá para comprar pães, doces e conhecer o projeto. Laura e as mulheres começaram a receber encomendas para festas e eventos. A padaria crescia e, com ela, a alegria de todos. Certa tarde, Gabriel foi surpreendido por uma visita inesperada. Um antigo sócio apareceu na propriedade, curioso para entender o motivo do afastamento dele dos negócios. Era um homem ambicioso, acostumado ao luxo e à pressa do mundo corporativo. Quando entrou na padaria e viu Gabriel vestindo um avental, ajudando a empacotar pães, riu com ironia. Disse que aquele não era o lugar dele, que estava desperdiçando seu talento. Gabriel apenas sorriu e respondeu calmamente que, pela primeira vez na vida, se sentia exatamente onde deveria estar. O sócio balançou a cabeça, sem compreender, e foi embora sem dizer mais nada. Laura observou tudo à distância e percebeu que, por trás daquele sorriso sereno, havia algo mais profundo. Nessa noite, depois que todos se foram, ela se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Gabriel respondeu que sim, mas confessou que nunca imaginou que um dia encontraria sentido fora do mundo dos negócios. Disse que ela e Clara o haviam ensinado a enxergar a vida de um modo completamente novo. Os olhos de Laura brilharam com emoção. Ela disse que ele também havia mudado a vida delas, e que jamais conseguiria expressar em palavras o quanto era grata. Ficaram ali, em silêncio, olhando as estrelas. Foi um daqueles momentos que dispensam explicações, onde o sentimento fala mais alto que qualquer conversa. Com o tempo, a relação entre eles se tornou mais próxima. Não havia promessas nem confissões, apenas gestos. Um olhar demorado, um sorriso trocado, um silêncio compartilhado que dizia mais do que 1000 palavras. Clara o chamava de tio Gabriel e adorava quando ele a levava para passear no jardim. Certa noite, quando o aniversário de 4 anos de Clara se aproximava, Laura foi até ele e disse que queria fazer algo especial, mesmo que simples. Não queria repetir a dor do ano anterior. Gabriel escutou e ficou com os olhos marejados. Lembrou-se de como tudo havia começado justamente por causa de um bolo que não existiu. No dia da festa, a padaria foi decorada com balões coloridos e flores colhidas do jardim. As mulheres do projeto ajudaram a preparar os doces e cada uma trouxe um presente simples, mas cheio de carinho. Quando Clara entrou e viu o bolo enorme sobre a mesa, seus olhos brilharam como se o mundo inteiro coubesse naquele momento. Laura chorou silenciosamente. Gabriel se aproximou e segurou sua mão. Não precisaram dizer nada. O bolo foi cortado, as risadas encheram o ar e, por um instante, o passado deixou de doer. Mais tarde, depois que todos foram embora e a casa estava em silêncio, Laura olhou para Gabriel e disse que nunca esqueceria aquele dia. Ele respondeu que também não. A menina dormia tranquila no colo dela, e a boneca de pano repousava ao lado. Gabriel olhou para o teto, respirou fundo e pensou no quanto a vida podia ser imprevisível. Um simples gesto de compaixão o havia levado a reencontrar algo que nem sabia que buscava. Enquanto o relógio marcava meia-noite, ele caminhou até a varanda e observou o céu. A lua iluminava o jardim, e o som distante das cigarras preenchia o ar. Sentiu o coração leve e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem esforço. O milionário que antes vivia cercado de luxo e solidão agora tinha algo que nenhum dinheiro poderia comprar: um lar feito de afeto, de risos e de esperança. E ali, naquela noite silenciosa e perfeita, entendeu que o verdadeiro presente que dera àquela família não era o trabalho, nem a casa, nem o bolo. Era a chance de recomeçar, juntos. O verão chegava ao fim em Belo Horizonte e o calor intenso dava lugar a tardes mais frescas, com nuvens carregadas que prometiam chuvas passageiras. Gabriel passou a se sentir cada vez mais envolvido na rotina da padaria e do projeto Esperança em Forno. A presença de Clara e de Laura transformava a casa e o jardim em um ambiente alegre e cheio de vida, algo que ele nunca imaginou sentir em meio ao luxo e à solidão de sua antiga vida. As manhãs eram sempre movimentadas. Gabriel acordava cedo,
tomava café observando o céu avermelhado e depois se dirigia à padaria para acompanhar o preparo dos pães e bolos. Laura, com sua naturalidade e paciência, ensinava as mulheres do projeto, mostrando receitas, técnicas de panificação e formas de atender os clientes com carinho. Cada receita tinha um toque especial, cada pão trazia uma história. Certa manhã, uma das mulheres participantes trouxe uma notícia inesperada. Um investidor local havia visitado a padaria, encantado com o projeto, e queria investir em novas filiais para expandir a iniciativa. Gabriel ouviu atentamente, sentindo uma mistura de surpresa e alegria. Esse poderia ser o passo que tornaria a padaria e o projeto sustentáveis a longo prazo, garantindo emprego para muitas famílias. Decidiu marcar uma reunião com o investidor. Durante a conversa, apresentou os números, mostrou os resultados sociais e a história de Clara e Laura. O investidor ficou impressionado e ofereceu apoio financeiro, além de auxílio na gestão para que novas unidades fossem abertas em bairros vizinhos. Gabriel percebeu que, mesmo sendo um homem de negócios, não precisava abandonar a sensibilidade que desenvolvera. Podia unir estratégia com propósito. Ao mesmo tempo, a presença do investidor trouxe uma nova pressão. Alguns acionistas da sua empresa principal começaram a questionar o tempo e recursos que Gabriel dedicava a esse projeto. A diretora de marketing, que há meses tramava sua queda dentro da empresa, intensificou a campanha de desconfiança, espalhando boatos de que ele estaria negligenciando a gestão corporativa. Gabriel, entretanto, manteve a calma e usou relatórios detalhados para mostrar que a empresa continuava lucrativa, mesmo com seus investimentos sociais. Apesar das pressões externas, a rotina dentro da padaria e do centro comunitário seguia intensa e gratificante. As mulheres aprendiam a gerir pequenas vendas, administrar pedidos, preparar encomendas e lidar com clientes. Gabriel se envolvia em tudo, não apenas como observador, mas participando ativamente do processo. Reorganizou o espaço da padaria, investiu em equipamentos, criou uma pequena biblioteca com receitas. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Livros educativos e incentivou que as crianças da comunidade participassem de oficinas de culinária e leitura. Laura, por sua vez, se tornava cada vez mais confiante. Sua timidez inicial deu lugar a uma postura firme, capaz de liderar, ensinar e inspirar. Ela passava horas treinando as mulheres, ajustando detalhes e garantindo que o projeto mantivesse qualidade e acolhimento. Gabriel admirava cada gesto, cada decisão que ela tomava. A presença dela havia se tornado indispensável, não apenas para a padaria, mas para sua própria vida. Certo dia, uma visita inesperada surgiu. Uma repórter de um jornal de grande circulação apareceu para fazer uma matéria sobre o projeto e as mudanças no bairro. Gabriel inicialmente hesitou, não queria expor Laura e Clara, mas percebeu que seria uma oportunidade de mostrar como a iniciativa transformava vidas. Durante a entrevista, Laura falou sobre a importância do trabalho, da educação e da oportunidade de recomeçar. Clara, pequena e curiosa, segurava a mão da mãe, encantando todos com seu sorriso sincero. A reportagem causou impacto imediato. Pessoas de outros bairros passaram a visitar a padaria, trazendo mais movimento e novas possibilidades de parcerias. Gabriel percebeu que a mídia não precisava ser usada apenas para promoção pessoal, mas podia servir como ferramenta de transformação social. A padaria e o centro comunitário começaram a receber doações de equipamentos, utensílios de cozinha e alimentos, facilitando ainda mais o trabalho das mulheres envolvidas. Apesar do crescimento, novos desafios surgiram. O investimento trouxe expectativas e cobrança por resultados mais rápidos. Algumas mulheres do projeto se sentiram pressionadas, e Gabriel precisou encontrar formas de motivá-las sem impor rigidez. Ele começou a realizar reuniões semanais, conversando com cada participante, reconhecendo esforços e ajustando processos. Cada obstáculo era enfrentado com paciência e estratégia, garantindo que o projeto continuasse sendo um ambiente seguro e motivador. Laura também enfrentou seus próprios dilemas. Ela queria expandir as oficinas de culinária para outras crianças do bairro, mas precisava conciliar com as responsabilidades da padaria. Gabriel a apoiava, sugerindo que criasse um calendário flexível e ajudando a organizar a logística. Aos poucos, ele começou a perceber que Laura tinha uma visão tão clara quanto a dele sobre como transformar vidas, e que juntos poderiam realizar muito mais do que sozinho.
Enquanto isso, Gabriel experimentava mudanças internas. Havia dias em que se sentia exausto, como se todo o esforço para manter o projeto fosse uma responsabilidade impossível de carregar sozinho. Mas cada sorriso, cada progresso das mulheres e das crianças, renovava sua energia. Ele descobriu que vulnerabilidade não era fraqueza, mas parte essencial de liderar com propósito. Em uma tarde ensolarada, Gabriel e Laura decidiram organizar uma pequena feira no bairro, com produtos da padaria e das oficinas, além de atividades educativas para as crianças. O evento reuniu moradores, clientes e amigos, e a comunidade se mobilizou para ajudar. Clara correu entre as barracas, distribuindo folhetos feitos à mão com desenhos e cores vivas. O cheiro de pão fresco, bolo de chocolate e café se misturava com o perfume das flores recém-plantadas no jardim, criando um ambiente acolhedor e cheio de vida. A feira foi um sucesso. Gabriel viu pessoas sorrindo, conversando, comprando e se conectando umas com as outras. Aquele ambiente era prova de que pequenas ações podiam gerar grandes impactos. Ele sentiu um orgulho silencioso, diferente de qualquer reconhecimento financeiro que já tivera. Cada gesto, cada sorriso, era uma vitória conquistada com esforço e dedicação. No entanto, a diretora de marketing não desistia. Continuava espalhando rumores dentro da empresa sobre a dedicação excessiva de Gabriel ao projeto social. Alguns acionistas começaram a questionar a viabilidade de conciliar os negócios corporativos com o trabalho comunitário. Gabriel, com paciência e firmeza, apresentou relatórios detalhados, mostrando que a empresa permanecia sólida e que os investimentos sociais não comprometiam a lucratividade. Ele aprendeu a equilibrar diplomacia e assertividade, mantendo a integridade do projeto enquanto defendia sua posição dentro da empresa. Nos finais de tarde, Gabriel caminhava pelo jardim, observando Clara brincar e Laura organizar pequenas tarefas. Ele sentia uma mistura de tranquilidade e responsabilidade. Cada decisão tomada tinha consequência, cada passo exigia atenção e dedicação. Mas a sensação de propósito era maior que qualquer desafio. Ele começou a perceber que, ao ajudar a transformar vidas, transformava também a sua própria existência. Certa noite, depois de um dia intenso, Laura convidou Gabriel para jantar. Preparou pratos simples, mas com muito carinho. Clara dormia cedo naquela noite, cansada de um dia cheio de brincadeiras. Sentaram-se à mesa, conversaram sobre os planos futuros, sobre as mulheres que participavam do projeto, sobre as crianças e sobre o bairro. Gabriel percebeu que o vínculo que estava se formando era mais profundo do que amizade ou gratidão. Era respeito, admiração e conexão genuína. Nos dias seguintes, começaram a surgir novas ideias. Gabriel sugeriu que a padaria abrisse um pequeno espaço para cursos de panificação para jovens em situação de vulnerabilidade. Laura sugeriu que oficinas de artesanato fossem incluídas, para estimular criatividade e habilidades manuais. O projeto crescia não apenas em números, mas em alcance e impacto. Cada vitória era conquistada com esforço visível, cada resultado exigia dedicação e planejamento. A comunidade, que antes olhava com desconfiança, agora se aproximava. Moradores traziam sugestões, ajudavam a organizar o espaço e participavam das atividades. Gabriel percebeu que a transformação não dependia apenas dele ou de Laura, mas de um esforço coletivo. Era emocionante ver como um pequeno gesto inicial, ouvir um pedido simples de perdão, havia desencadeado uma mudança tão profunda e significativa. Quando o aniversário de Clara se aproximou, Gabriel decidiu que seria uma comemoração especial. Desta vez, não apenas um bolo, mas uma festa com todos os envolvidos no projeto. Ele queria que a menina sentisse o valor da comunidade, da solidariedade e do carinho compartilhado. Laura planejou cada detalhe, garantindo que fosse divertido e seguro. Cada sorriso de Clara se tornava uma recompensa que nenhum dinheiro poderia comprar. No dia da festa, a padaria e o jardim estavam decorados com cores vibrantes. Havia mesas com bolos, doces, frutas e bebidas, e o som de risadas e música preenchia o ar. As mulheres do projeto ajudavam na organização, e os moradores participavam com entusiasmo. Gabriel observava, emocionado, como cada gesto simples criava memórias inesquecíveis. Quando Clara soprou a vela do bolo, rodeada de pessoas que agora faziam parte de sua vida, Gabriel sentiu uma emoção intensa. Era prova de que a vida podia mudar em um instante, que pequenas ações geravam impactos duradouros e que, às vezes, ouvir era a maior demonstração de humanidade que alguém podia oferecer. Ao final do dia,
Com todos cansados e felizes, Gabriel e Laura sentaram-se no jardim. O aroma das flores, o calor da noite e a brisa leve criavam um ambiente de paz. Ela olhou para ele e disse que jamais imaginou que algo tão simples pudesse transformar tanto. Gabriel sorriu, segurou sua mão e sentiu que, finalmente, tinha encontrado o lugar a que pertencia. A vida havia mudado, e com ela, o milionário descobriu que a verdadeira riqueza não estava em cifras ou imóveis, mas em sorrisos, histórias compartilhadas e na capacidade de transformar vidas com gestos de empatia e coragem. O inverno chegava lentamente, trazendo manhãs frias e neblina sobre as ruas de Belo Horizonte. Gabriel começou a perceber que a rotina que construíra com Laura e Clara havia se tornado indispensável para ele. O aroma do pão saindo do forno, a risada da menina correndo pelo jardim e o som da conversa das mulheres do projeto preenchiam os espaços da sua vida que antes pareciam vazios. Cada detalhe daquela convivência revelava novas cores e emoções que ele jamais experimentara antes. Certa manhã, ao abrir a padaria, Gabriel percebeu que uma das máquinas de pão apresentava falha. O equipamento era antigo, e a manutenção adequada havia sido adiada por conta do crescimento repentino do projeto. Ele sabia que se atrasasse a solução, poderia comprometer os pedidos e as oficinas. Então, imediatamente começou a organizar uma equipe para consertar o problema. Chamou um técnico especializado e passou a supervisionar cada etapa da manutenção. Enquanto isso, Laura se ocupava ensinando as mulheres a continuar a produção sem prejudicar a rotina. A coordenação e a persistência de ambos garantiram que o problema fosse resolvido rapidamente. A presença de um investidor exigia que Gabriel mantivesse tudo dentro de padrões elevados, mas ao mesmo tempo precisava preservar a essência familiar do projeto. Ele percebeu que sua capacidade de liderança estava sendo testada não apenas nos negócios, mas nas relações humanas. Ele tinha que equilibrar disciplina e empatia, algo que jamais fora necessário em seus negócios anteriores. O desafio era constante, mas gratificante. Durante uma tarde gelada, Laura trouxe uma preocupação. Receberá uma proposta para abrir uma filial do projeto em um bairro mais distante, mas isso significaria que ela precisaria se dividir entre as duas unidades, arriscando sua atenção à filha e à padaria original. Gabriel percebeu a dificuldade e começou a planejar estratégias para que o projeto pudesse se expandir sem prejudicar ninguém. Decidiu investir em treinamento intensivo para a equipe atual e contratar mais mulheres da comunidade, garantindo que a gestão da nova unidade fosse viável. Enquanto isso, Clara mostrava sinais de curiosidade e criatividade em crescimento. Passava horas desenhando, recortando e pintando, enquanto Gabriel, sempre que podia, observava com admiração. Um dia, encontrou a menina tentando reproduzir o jardim da padaria em um papel, com cores vibrantes e pequenos detalhes que ele jamais teria notado. Esse simples gesto trouxe uma sensação de esperança e renovação. Gabriel compreendeu que sua responsabilidade ia além de negócios e projetos sociais. Ele estava ajudando a formar valores e experiências na vida de uma criança. O sucesso do projeto começou a chamar a atenção de outras iniciativas sociais. Gabriel recebeu convites para palestras e encontros com líderes comunitários e empresários interessados em replicar o modelo. Ele aceitou alguns convites, mas sempre deixando claro que o foco principal era manter a qualidade e a integridade da padaria e do centro comunitário. Cada viagem e cada palestra eram oportunidades de aprendizado, mas também exigiam que ele se ausentasse temporariamente da rotina familiar. Ele sentia a responsabilidade de equilibrar esses momentos sem perder o vínculo criado com Laura e Clara. Certo dia, uma nova reviravolta trouxe desafios inesperados. Um fornecedor atrasou a entrega de ingredientes essenciais para as oficinas, colocando em risco as aulas daquela semana. Gabriel teve que agir rapidamente, negociando com outros fornecedores e ajustando os horários das atividades. Laura participou ativamente da solução, reorganizando os materiais disponíveis e mantendo a motivação das mulheres. A situação demonstrou que, apesar das dificuldades, a parceria deles estava consolidada e que juntos eram capazes de resolver problemas complexos. Com o inverno intenso, Gabriel também precisou enfrentar a adaptação das instalações. O frio exigia ajustes na temperatura da padaria, aquecimento para os espaços das oficinas e cuidados especiais com as crianças e participantes. Ele investiu em isolamento térmico, aquecedores e reorganizou a disposição dos móveis para que todos permanecessem confortáveis. Cada ajuste exigia esforço físico e financeiro, mas o conforto e bem-estar das pessoas era prioridade. Gabriel percebeu que sua dedicação trazia resultados imediatos em sorrisos e produtividade. Em paralelo,
Gabriel começou a refletir sobre seu próprio crescimento emocional. Sentia que, embora tivesse conquistado muito, ainda carregava o medo de se apegar profundamente. A sensação de vulnerabilidade às vezes o assustava, mas ele percebia que essa mesma sensibilidade era responsável por cada transformação significativa em sua vida. Laura notou essas hesitações sutis, e sem pressionar, demonstrava confiança e compreensão, o que fortalecia a conexão entre eles. Enquanto isso, a expansão do projeto avançava lentamente. Gabriel e Laura começaram a planejar cursos noturnos para jovens, oficinas de empreendedorismo e palestras de educação financeira para mulheres da comunidade. Cada nova iniciativa precisava de recursos, tempo e organização, e cada vitória exigia sacrifício. Gabriel passava noites revisando relatórios, ajustando agendas e garantindo que tudo estivesse em ordem. Ele descobriu que a liderança não estava apenas em tomar decisões rápidas, mas em manter consistência e visão de longo prazo. Em uma tarde de sexta-feira, Clara perguntou se poderia fazer uma festa para as amigas na padaria. Gabriel e Laura concordaram, vendo nisso uma oportunidade de ensinar sobre organização, responsabilidade e colaboração. A festa foi planejada com cuidado, desde a decoração até os alimentos, envolvendo todas as participantes do projeto. A alegria da menina, refletida no sorriso de suas convidadas, trouxe um sentimento de realização para Gabriel que nenhum investimento financeiro havia proporcionado. No entanto, nem tudo era perfeito. Gabriel começou a sentir o peso da responsabilidade de manter o equilíbrio entre o crescimento do projeto e a atenção à vida familiar. Havia momentos de dúvida sobre decisões importantes, questionamentos internos sobre o quanto podia expandir sem comprometer a essência do trabalho. Ele passava noites em claro, refletindo sobre estratégias, avaliando riscos e possíveis consequências. Cada decisão era pensada com cuidado, sabendo que impactaria vidas e sonhos. A aproximação do aniversário de Laura trouxe outra oportunidade de retribuição. Gabriel planejou um gesto simples, mas significativo: organizar uma confraternização íntima com as mulheres do projeto, Clara e alguns vizinhos próximos. Ele queria mostrar que reconhecia o esforço, dedicação e coragem de Laura em liderar cada passo da iniciativa. A celebração trouxe risos, histórias compartilhadas e a certeza de que todos estavam unidos por um propósito comum. Com o passar dos meses, Gabriel percebeu mudanças significativas em si mesmo. Tornou-se mais paciente, mais atento aos detalhes, e começou a valorizar momentos simples como uma conversa, um sorriso ou o aroma do pão recém-assado. A relação com Laura se fortalecia, construída em gestos de apoio, compreensão e admiração mútua. Clara, cada vez mais envolvida nas atividades, crescia em segurança, criatividade e confiança. Enquanto a padaria e o centro comunitário continuavam a prosperar, Gabriel compreendeu que o verdadeiro legado não estava no dinheiro que podia investir, mas nas vidas que ajudava a transformar. Cada vitória exigia esforço, dedicação e sacrifício, mas cada sorriso e cada história de superação compensavam cada desafio enfrentado. Nos momentos de silêncio, Gabriel caminhava pelo jardim, sentia o cheiro das flores, ouvia o vento passando entre as árvores e refletia sobre como a vida poderia mudar em questão de minutos. Tudo começou com uma simples frase, um pedido de perdão que desencadeou uma série de acontecimentos que transformaram para sempre a sua perspectiva de mundo. Ele entendia que a riqueza verdadeira era construída com empatia, cuidado e coragem para agir. E assim, ao término de mais um dia, enquanto o sol se punha entre nuvens alaranjadas e a brisa fria do inverno acariciava o jardim, Gabriel sorriu para o futuro, sentindo-se completo. O milionário que outrora acreditava que tudo podia ser comprado havia aprendido que a verdadeira prosperidade reside nas conexões humanas, na esperança restaurada e no amor que se cultiva todos os dias. O inverno estava em seu auge, trazendo dias curtos e noites frias, mas a padaria e o projeto Esperança em Forno continuavam cheios de movimento e energia. Gabriel acordava cedo como sempre, sentindo o cheiro do pão recém-assado que escapava pelas janelas. Cada manhã parecia oferecer uma oportunidade para observar como pequenas mudanças geravam grandes impactos na vida de todos ao seu redor. A menina Clara havia se tornado a alegria da padaria. Corria pelos corredores, distribuía desenhos que fazia com lápis coloridos e ajudava a mãe a organizar pequenos pacotes de biscoitos e pães para os clientes. Ela adorava ver Gabriel entrar com o avental, mexendo nas massas, medindo ingredientes e ensinando algumas técnicas simples. Para ele, aqueles momentos eram de pura felicidade. A presença da menina o lembrava do que realmente importava na vida. Certa manhã, Laura trouxe uma novidade.
Uma escola próxima havia solicitado que o projeto realizasse uma oficina de culinária para os alunos. Gabriel viu nessa proposta uma oportunidade de ampliar o impacto social do projeto, mas também percebeu os desafios logísticos. Precisaria de transporte, materiais suficientes e coordenação para que todas as atividades acontecessem sem comprometer a rotina da padaria. Ele e Laura se reuniram, fizeram planejamentos detalhados e criaram um cronograma que permitisse incluir a oficina sem prejudicar a produção. A primeira oficina na escola foi um sucesso. As crianças estavam encantadas, aprendiam a preparar receitas simples e se divertiam experimentando novos sabores. Gabriel observava de longe, sentindo um orgulho silencioso. O envolvimento das crianças criava um senso de comunidade e responsabilidade. A alegria delas refletia diretamente nos olhares de Laura, que se sentia realizada ao perceber que sua dedicação estava sendo reconhecida e multiplicada. Apesar das conquistas, novos desafios surgiam. Um dos fornecedores principais teve problemas de entrega, e alguns ingredientes essenciais para as receitas da padaria não chegaram a tempo. Gabriel precisou agir rapidamente, ligando para fornecedores alternativos, ajustando os estoques e reorganizando o cronograma das aulas. A situação exigia paciência, organização e criatividade, mas também reforçava a importância de planejar antecipadamente e contar com uma equipe confiável. Enquanto o projeto avançava, Gabriel percebeu que sua relação com Laura estava se tornando mais profunda. Ele se sentia mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais conectado. Em algumas noites, após o fechamento da padaria, sentava-se na varanda observando o céu estrelado e refletindo sobre o quanto sua vida havia mudado desde aquela noite em que ouviu a frase de Laura sobre o bolo de aniversário. Cada gesto de cuidado, cada sorriso e cada abraço consolidavam um vínculo que ia além da gratidão. A aproximação do aniversário de 4 anos de Clara trouxe uma ideia para Gabriel. Ele queria proporcionar algo memorável, não apenas um bolo, mas uma experiência completa de celebração. Planejou uma festa simples, mas cheia de detalhes, decoração com cores vivas, atividades recreativas, música e, principalmente, presença de todos que haviam contribuído para transformar a vida da família. Laura ficou emocionada e se envolveu em cada preparação, garantindo que tudo fosse perfeito. Nos dias que antecederam a festa, Gabriel e Laura enfrentaram novos desafios. Era preciso organizar a padaria, preparar os alimentos, coordenar as atividades para as crianças e ainda garantir que o espaço estivesse seguro e confortável. Cada tarefa exigia esforço e colaboração, e cada vitória vinha acompanhada de cansaço. No entanto, a motivação de ver Clara feliz e a satisfação de Laura faziam com que todo o esforço valesse a pena. Na manhã da festa, Gabriel acordou cedo para supervisionar os preparativos. Ele ajudou a colocar mesas, organizar os doces, ajustar a iluminação e garantir que tudo estivesse impecável. Laura, por sua vez, coordenava a equipe, distribuía tarefas e cuidava de cada detalhe com precisão e carinho. Clara observava tudo com olhos brilhantes, ansiosa pelo momento em que poderia brincar e interagir com os convidados. Quando a festa começou, a alegria tomou conta do ambiente. Crianças corriam, risadas ecoavam pelos corredores e o cheiro de pão, bolo e doces preenchia o ar. Gabriel observava de longe, emocionado, vendo como cada gesto de dedicação transformava o ambiente. O projeto Esperança em Forno havia se tornado mais do que uma padaria. Era um ponto de encontro, um espaço de aprendizado e um lugar onde sonhos começavam a se realizar. Durante a festa, Gabriel percebeu que precisava planejar o futuro de maneira mais estruturada. O projeto estava crescendo rapidamente, e a demanda por cursos, oficinas e encomendas aumentava a cada semana. Ele começou a organizar um planejamento estratégico, estabelecendo metas de expansão, gerenciamento financeiro e capacitação da equipe. Cada passo era pensado com cuidado, garantindo que o crescimento não comprometesse a essência do projeto. Enquanto isso, Laura se dedicava a capacitar novas mulheres interessadas em participar. Ensinar habilidades de culinária e gestão não era apenas uma forma de expandir o projeto, mas também uma maneira de fortalecer a comunidade e criar oportunidades duradouras. Gabriel observava sua evolução e admirava a forma como ela conduzia tudo com firmeza, paciência e gentileza. Certa tarde, durante uma reunião de planejamento, Gabriel recebeu uma notícia inesperada. Um grupo de investidores estrangeiros estava interessado em conhecer o projeto e avaliar a possibilidade de financiamento para expandir a iniciativa em outras regiões do país. A perspectiva de crescimento trouxe entusiasmo,
mas também trouxe preocupações sobre como manter a identidade e os valores do projeto diante de um investimento externo. Gabriel sabia que precisaria tomar decisões estratégicas para proteger a essência do trabalho que haviam construído juntos. Nos dias seguintes, Gabriel e Laura se reuniram para discutir os termos do investimento. Estabeleceram limites claros, definiram que a gestão permaneceria local e que as decisões importantes continuariam a ser tomadas por eles. A negociação exigiu paciência, cuidado e firmeza, mas resultou em um acordo que garantia recursos para expansão sem comprometer a missão social da padaria e das oficinas. Enquanto o inverno avançava, Gabriel também passou a dedicar atenção à educação de Clara. Criou pequenas atividades diárias para estimular a criatividade, a leitura e a curiosidade da menina. Laura participava ativamente, ensinando novas receitas, técnicas de organização e valores importantes, como responsabilidade, solidariedade e empatia. Gabriel percebeu que educar Clara ia além de instrução, era compartilhar experiências, emoções e oportunidades que moldariam seu futuro. O sucesso das oficinas e da padaria começou a gerar repercussão na mídia local. Jornalistas, blogueiros e moradores da cidade passaram a divulgar o projeto, destacando a transformação social, a inclusão e o impacto positivo na comunidade. Gabriel, embora discretamente, permitiu que Laura falasse em entrevistas, garantindo que o protagonismo fosse dela. Ele entendia que, mais importante do que reconhecimento pessoal, era dar visibilidade ao trabalho coletivo. Apesar de toda a visibilidade, novos desafios surgiam. A demanda por produtos aumentava, a logística se tornava mais complexa e a pressão para manter qualidade e impacto social crescia. Gabriel aprendeu a delegar funções, organizar equipes e criar processos que garantissem eficiência sem perder o cuidado humano. Cada vitória vinha acompanhada de esforço, dedicação e sacrifício, mas cada sorriso, cada conquista pessoal e coletiva compensava os desafios enfrentados. Em uma manhã de sexta-feira, Gabriel observava Clara e Laura preparando bolos para encomendas. O aroma doce preenchia o ambiente, e a menina, concentrada em suas tarefas, ria das pequenas falhas que cometia e comemorava cada acerto. Laura se aproximava, corrigindo com delicadeza, enquanto Gabriel anotava pedidos e organizava entregas. O ambiente estava cheio de energia, aprendizado e cumplicidade. Naquele mesmo dia, um obstáculo inesperado apareceu. Um dos funcionários-chave do projeto adoeceu e precisou se ausentar por tempo indeterminado. Gabriel e Laura precisaram reorganizar as atividades, treinar alguém para substituí-lo temporariamente e garantir que a produção e as oficinas não fossem prejudicadas. A situação exigiu coordenação, paciência e colaboração de todos. Mais uma vez, cada dificuldade se transformava em oportunidade de crescimento e fortalecimento da equipe. Enquanto o inverno chegava ao fim, Gabriel começou a planejar atividades externas para engajar ainda mais a comunidade. Eventos, workshops e feiras de produtos caseiros foram organizados, envolvendo crianças, mulheres e moradores. O projeto se tornou referência local, mostrando que dedicação, empatia e planejamento estratégico podem transformar vidas e comunidades inteiras. Laura, cada vez mais confiante, assumiu o papel de liderança consolidado. Gabriel percebeu que ela não apenas conduzia o projeto com competência, mas também inspirava outras mulheres a acreditarem em si mesmas. Clara, por sua vez, crescia em segurança, criatividade e autoestima, observando diariamente exemplos de empatia, colaboração e dedicação. Nos finais de tarde, Gabriel caminhava pelo jardim, respirando ar frio, ouvindo as risadas de Clara e o som das panelas e utensílios na padaria. Ele sentia uma paz intensa, compreendendo que a vida que construiu era fruto de escolhas conscientes, gestos de cuidado e amor compartilhado. Ele entendia que cada desafio enfrentado, cada sacrifício feito e cada decisão tomada contribuíam para criar um futuro sólido, cheio de significado e propósito. Enquanto observava o pôr do sol, Gabriel percebeu que, embora o caminho tivesse sido inesperado, cada passo o havia levado a um lugar de plenitude. O milionário que antes acreditava que o mundo se media em cifras agora entendia que a verdadeira riqueza residia nas relações humanas, na transformação que cada gesto podia gerar e na esperança que se cultiva dia após dia. A primavera começava a colorir Belo Horizonte com tons de verde intenso e flores espalhadas por todas as ruas. Gabriel sentia que aquele período representava renascimento, não apenas da cidade após os dias frios, mas também da sua própria vida. Cada manhã era marcada pelo aroma do pão fresco, o som das crianças brincando no jardim e o sorriso de Laura, que parecia irradiar energia e confiança.
O projeto Esperança em Forno já não era apenas uma padaria ou um centro comunitário. Era um símbolo de transformação e resiliência. Clara se tornava cada vez mais independente. Passava horas ajudando na preparação dos pães e bolos, aprendendo a medir ingredientes, amassar a massa e decorar bolos com cores vivas. Gabriel observava cada gesto da menina com admiração. Ele sentia que cada habilidade que ela adquiria não era apenas prática, mas também fortalecia sua autoestima e curiosidade. Laura, por sua vez, dedicava-se a ensinar valores importantes, como solidariedade, paciência e colaboração, sem nunca perder a ternura que tinha com a filha. Um dia, Gabriel recebeu uma visita inesperada. Um antigo colega de negócios, que conhecia apenas sua vida corporativa, apareceu na padaria e ficou surpreso ao vê-lo envolvido em um projeto social. Ele comentou que a transformação era impressionante e que poucas pessoas conseguiam equilibrar sucesso financeiro com impacto social de forma tão genuína. Gabriel agradeceu o elogio, mas percebeu que, mais importante do que reconhecimento, era continuar fazendo o bem de forma consistente. A primavera trouxe também novos desafios. A procura pelos cursos de culinária aumentou significativamente, e Gabriel percebeu que seria necessário expandir o espaço da padaria para acomodar todas as atividades. Ele e Laura discutiram possíveis melhorias, reorganizando o layout, instalando novos equipamentos e criando salas específicas para oficinas. Cada alteração exigia planejamento cuidadoso, mas resultava em um ambiente mais funcional e acolhedor. Enquanto isso, a presença do investidor estrangeiro se tornou mais frequente. Ele visitava o projeto para acompanhar os resultados, analisar os relatórios e sugerir estratégias de expansão. Gabriel, embora receoso no início, percebeu que a colaboração poderia trazer recursos valiosos para ampliar o impacto do projeto. Decidiu então criar um plano detalhado de expansão, garantindo que cada nova filial preservasse os valores do projeto original e o cuidado com a comunidade. Com o aumento da demanda, Gabriel enfrentou outro desafio: encontrar pessoas qualificadas para conduzir as novas unidades e manter o padrão de qualidade. Ele iniciou um processo seletivo cuidadoso, treinando cada pessoa e garantindo que compreendessem a importância da empatia, da dedicação e da responsabilidade social. Laura ajudava nas entrevistas, avaliando o perfil das candidatas e observando como poderiam se encaixar na equipe. Cada contratação era uma oportunidade de fortalecer a missão do projeto e expandir o alcance do impacto social. Durante uma tarde ensolarada, Clara veio correndo até Gabriel, trazendo um desenho que havia feito da padaria e do jardim. No papel, representava cada detalhe com cores vibrantes e figuras sorridentes. Gabriel sorriu e percebeu que a menina via o mundo com uma percepção especial, capaz de enxergar beleza e significado em pequenas coisas. Ele sentiu orgulho de seu progresso, não apenas na aprendizagem prática, mas na construção de valores e na formação de caráter. Enquanto o projeto crescia, novas oportunidades surgiram. Um grupo de escolas da região solicitou que Gabriel e Laura ministrassem oficinas semanais para crianças e adolescentes, ensinando não apenas culinária, mas também organização, trabalho em equipe e empreendedorismo. Gabriel percebeu que era o momento de multiplicar impacto e decidiu organizar o cronograma, garantindo que a rotina da padaria não fosse prejudicada. Laura se dedicou a preparar materiais didáticos e adaptar as receitas para grupos maiores, mostrando sua capacidade de liderança e organização. No entanto, o crescimento trouxe obstáculos inesperados. Algumas mulheres do projeto começaram a se sentir sobrecarregadas com as novas responsabilidades e o aumento de tarefas. Gabriel e Laura perceberam a necessidade de reorganizar a equipe, criar rodízios e distribuir funções de forma equilibrada. Cada decisão exigia sensibilidade, planejamento e paciência. Era importante que todas se sentissem valorizadas e que pudessem contribuir sem perder o bem-estar. Enquanto isso, a comunidade começou a perceber a transformação que estava acontecendo ao seu redor. Moradores que antes observavam com distância agora participavam ativamente, ajudando na organização de eventos, colaborando com doações e trazendo sugestões. Gabriel percebeu que a verdadeira força do projeto estava na união e na participação coletiva. Cada vitória era compartilhada, cada desafio era enfrentado em equipe, e cada história de superação reforçava a importância do trabalho realizado. Em uma tarde de sexta-feira, Gabriel e Laura decidiram organizar um evento cultural no jardim da padaria. Haveria música, apresentações teatrais, oficinas de pintura e degustação de produtos feitos pelas mulheres do projeto. Clara ajudava a distribuir os convites e preparar pequenas lembranças para os participantes.
O evento atraiu moradores de toda a região, e a padaria se transformou em um ponto de encontro vibrante, cheio de risos, cores e aromas que preenchiam o ar. O sucesso do evento trouxe novas oportunidades. Empresas locais passaram a oferecer apoio, desde fornecimento de insumos até divulgação nas redes sociais. Gabriel percebeu que, com planejamento e dedicação, era possível criar uma rede de colaboração capaz de ampliar o impacto social sem comprometer a essência do projeto. Ele começou a estruturar um plano de longo prazo, prevendo novas oficinas, cursos e eventos que fortalecessem a comunidade e incentivassem a participação ativa de todos. Enquanto a primavera avançava, Gabriel começou a refletir sobre sua própria transformação. Ele percebeu que havia se tornado mais paciente, mais atento aos detalhes e mais sensível às necessidades das pessoas ao seu redor. A vida que construíra com Laura e Clara não apenas o havia transformado, mas também o inspirava a continuar crescendo, aprendendo e contribuindo. Cada gesto, cada sorriso e cada história contada no jardim ou na padaria reforçavam a importância de empatia e dedicação. Com o aumento da visibilidade do projeto, novos desafios administrativos surgiram. Gabriel precisava lidar com planejamento financeiro, controle de estoque, logística de entregas e treinamento constante da equipe. Cada tarefa exigia atenção, e cada decisão tinha impacto direto na continuidade do projeto. Ele aprendeu a equilibrar disciplina e sensibilidade, entendendo que liderança não se mede apenas por resultados, mas também pela capacidade de inspirar e apoiar pessoas. Em uma tarde, Laura sugeriu criar um programa de mentoria para as mulheres mais experientes do projeto, para que pudessem compartilhar conhecimentos e ajudar as iniciantes. Gabriel apoiou a ideia e juntos estruturaram um cronograma de reuniões e atividades. O programa fortaleceu laços, aumentou a confiança das participantes e criou uma rede de apoio que garantiu a continuidade e sustentabilidade do projeto. Certa noite, enquanto observava Clara dormir, Gabriel refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele percebeu que sua vida havia mudado completamente desde aquele momento em que ouviu sobre o bolo de aniversário. Cada desafio, cada reviravolta e cada vitória contribuíram para criar uma vida plena, repleta de significado e propósito. Ele sentia que, embora o caminho tivesse sido inesperado, havia encontrado o verdadeiro sentido da riqueza: amor, dedicação e impacto positivo na vida das pessoas. Nos dias seguintes, Gabriel e Laura iniciaram os preparativos para uma nova fase do projeto, incluindo expansão para bairros vizinhos e desenvolvimento de oficinas especiais para jovens em situação de vulnerabilidade. Cada passo era planejado com cuidado, garantindo que a essência do projeto fosse preservada e que cada ação contribuísse para a transformação da comunidade. Clara participava, aprendendo sobre organização, responsabilidade e colaboração de forma divertida e natural. Enquanto o dia chegava ao fim, Gabriel caminhava pelo jardim da padaria, respirando o aroma das flores, ouvindo o som distante das crianças e observando o movimento da equipe. Ele sentia paz, orgulho e esperança. Cada desafio enfrentado, cada sacrifício feito e cada vitória conquistada reforçava que a vida podia ser transformada por gestos de empatia, cuidado e dedicação. Gabriel compreendeu que sua jornada estava apenas começando, e que cada passo futuro seria marcado pelo mesmo propósito que guiou suas ações desde o início: transformar vidas, fortalecer laços e construir um legado que fosse além do dinheiro, da fama ou do poder. Ele sabia que, juntos, ele, Laura e Clara poderiam enfrentar qualquer obstáculo, celebrar cada conquista e manter viva a esperança em cada coração tocado pelo projeto. O clima em Belo Horizonte começava a mudar com a chegada do verão. Dias longos e ensolarados iluminavam a padaria e o jardim, e o cheiro do pão fresco se misturava à brisa morna que entrava pelas janelas abertas. Gabriel sentia que a energia ao redor do projeto crescia a cada dia. Ele percebeu que a padaria não era apenas um local de trabalho, mas também um espaço de convivência, aprendizado e transformação. Clara se tornou ainda mais participativa nas atividades. A menina ajudava a arrumar as mesas, distribuía os ingredientes para as oficinas e interagia com as outras crianças que chegavam para aprender a cozinhar. Gabriel observava tudo com admiração. Ele percebia como pequenas ações moldavam a personalidade da menina e a preparavam para lidar com desafios futuros com confiança e alegria. Laura, sempre paciente e atenta, orientava Clara e as outras crianças, incentivando a criatividade e a autonomia. Uma manhã, enquanto organizava as encomendas, Gabriel recebeu uma ligação inesperada de um grupo de empresários locais. Eles estavam interessados em conhecer o projeto e avaliar a possibilidade de apoiar financeiramente novas oficinas em bairros vizinhos.
Gabriel percebeu que seria uma oportunidade importante, mas que exigiria planejamento estratégico e logística eficiente. Ele conversou com Laura e decidiram preparar uma apresentação detalhada mostrando os resultados já alcançados e o impacto positivo do projeto na comunidade. A visita dos empresários aconteceu em uma tarde ensolarada. Eles foram recebidos com entusiasmo por Gabriel, Laura e as mulheres que participavam das oficinas. Clara corria pelo jardim, distribuindo sorrisos e desenhos, enquanto a equipe explicava cada detalhe das atividades e processos. A apresentação impressionou os visitantes, que se comprometeram a fornecer apoio financeiro e recursos para a expansão do projeto. Gabriel sentiu uma mistura de alívio e entusiasmo, sabendo que o crescimento traria novos desafios e oportunidades. Enquanto se preparavam para implementar a expansão, Gabriel e Laura enfrentaram obstáculos logísticos. Era preciso encontrar novos espaços, recrutar equipe, organizar transporte de materiais e garantir que o padrão de qualidade fosse mantido. Cada decisão era cuidadosamente planejada, e cada problema resolvido com colaboração e criatividade. O processo mostrou a Gabriel que liderança não se resumia a tomar decisões sozinho, mas a envolver e inspirar todos ao redor. Durante esse período, um novo desafio pessoal surgiu para Gabriel. Ele percebeu que precisava equilibrar o tempo entre a expansão do projeto e a atenção à filha e à Laura. Havia momentos em que se sentia sobrecarregado, questionando se conseguiria manter o equilíbrio entre vida pessoal e responsabilidades profissionais. Ele passou a criar uma rotina mais organizada, delegando tarefas e confiando na equipe treinada, garantindo que sua presença pudesse ser significativa em todos os momentos importantes. Certa tarde, enquanto participava de uma reunião com a equipe, Gabriel recebeu uma visita inesperada. Uma antiga colega de trabalho, que tinha acompanhado sua trajetória no mundo corporativo, surgiu para conhecer o projeto. Ela ficou impressionada com o crescimento e a forma como a iniciativa transformava vidas. Gabriel percebeu que, mais do que reconhecimento, a visita servia como validação de que suas escolhas haviam sido acertadas. Ele sentiu orgulho de não ter abandonado seus princípios e de ter construído algo significativo para a comunidade. Enquanto o verão avançava, as atividades da padaria e das oficinas continuavam intensas. Gabriel passou a criar novos programas, incluindo cursos de empreendedorismo, oficinas de leitura e atividades culturais para as crianças. Laura liderava a implementação dessas iniciativas, garantindo que cada participante tivesse atenção e orientação adequadas. Cada programa exigia planejamento, investimento de tempo e recursos, mas os resultados eram visíveis: crianças mais confiantes, mulheres mais preparadas e uma comunidade mais engajada. O crescimento trouxe uma nova reviravolta. Alguns vizinhos começaram a questionar a expansão do projeto, temendo mudanças na dinâmica do bairro e aumento de movimento. Gabriel percebeu que seria necessário dialogar, ouvir as preocupações e apresentar soluções que beneficiassem a todos. Ele organizou reuniões com os moradores, explicou os objetivos do projeto e mostrou como cada ação buscava gerar impactos positivos sem prejudicar ninguém. A transparência e a empatia ajudaram a conquistar a confiança da comunidade, transformando possíveis conflitos em oportunidades de colaboração. Enquanto isso, Clara começou a desenvolver interesse por atividades artísticas. Ela passava horas desenhando, pintando e criando pequenas peças para a padaria. Gabriel e Laura incentivavam a menina, fornecendo materiais e espaço para explorar sua criatividade. Gabriel percebeu que apoiar os talentos individuais das crianças era tão importante quanto ensinar habilidades práticas. Ele sentiu que cada gesto de incentivo ajudava a fortalecer a autoestima e a visão de mundo da filha. Com o aumento das atividades, Gabriel precisou organizar sistemas mais eficientes para pedidos, entrega de produtos e gestão financeira. Ele implementou um planejamento semanal detalhado, controlando estoques, horários e responsabilidades da equipe. Cada ajuste exigia atenção e dedicação, mas contribuía para manter o padrão de qualidade e permitir que o projeto continuasse crescendo de forma sustentável. Em uma tarde de verão, Gabriel e Laura decidiram organizar uma grande feira no jardim da padaria, reunindo moradores, participantes das oficinas e clientes. Haveria produtos feitos pelas mulheres, atividades para crianças, apresentações culturais e demonstrações culinárias. O evento foi planejado com cuidado, garantindo segurança, conforto e diversão para todos. Clara estava empolgada, ajudando na organização e decorando o espaço com desenhos e pequenos cartazes. A feira foi um sucesso. Moradores de diferentes bairros compareceram, trazendo doações,
participando das atividades e elogiando o trabalho realizado. Gabriel percebeu que o projeto havia se tornado uma referência local, mostrando que dedicação, planejamento e empatia podiam transformar vidas e comunidades inteiras. Ele sentiu orgulho de cada vitória conquistada e de cada desafio superado, sabendo que cada passo exigirá esforço, sacrifício e perseverança. Enquanto o dia chegava ao fim, Gabriel caminhava pelo jardim, observando o pôr do sol e sentindo a brisa quente do verão. Ele refletia sobre a trajetória percorrida, desde aquela noite em que ouviu sobre o bolo de aniversário de Clara até o momento atual. Cada desafio, cada decisão e cada gesto de cuidado haviam construído uma vida cheia de significado. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas nas relações humanas, na transformação e na esperança que plantava em cada coração tocado pelo projeto. Laura se aproximou, sorrindo, e juntos observaram Clara brincar com as outras crianças. Gabriel percebeu que a parceria deles não se limitava ao trabalho. Era uma conexão profunda baseada em confiança, respeito e admiração mútua. Cada vitória compartilhada, cada desafio superado e cada momento de vulnerabilidade fortalecia o vínculo entre eles, tornando a vida mais plena e significativa. Nos dias seguintes, Gabriel e Laura iniciaram planos para futuras expansões, sempre com foco em sustentabilidade, empatia e impacto positivo. Cada nova ação era cuidadosamente planejada, garantindo que o crescimento fosse equilibrado e que todos os participantes do projeto continuassem se beneficiando. Clara participava ativamente, aprendendo valores importantes sobre responsabilidade, colaboração e solidariedade. Enquanto caminhava pelo jardim ao final de outro dia intenso, Gabriel sentiu uma sensação profunda de paz e realização. Ele percebeu que sua vida havia se transformado de forma inesperada, e que cada esforço, cada sacrifício e cada decisão tinham contribuído para criar um legado que ultrapassava números, títulos ou posses materiais. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza estava na capacidade de transformar vidas, fortalecer vínculos e cultivar esperança. O verão chegava ao fim, mas o impacto do projeto Esperança em Forno continuava a crescer. Gabriel, Laura e Clara estavam mais conectados do que nunca, e a comunidade reconhecia o valor das ações realizadas. Cada vitória, cada sorriso e cada história compartilhada consolidavam a certeza de que a dedicação, a empatia e a coragem de agir eram capazes de criar mudanças duradouras e significativas. Enquanto observava o horizonte tingido de cores quentes pelo pôr do sol, Gabriel sentiu que havia encontrado seu propósito. A vida que construiu não apenas transformou sua própria existência, mas também tocou profundamente a vida de todos ao seu redor. Ele sabia que, independentemente dos desafios futuros, a trajetória que trilhou mostrava que amor, dedicação e esperança eram capazes de gerar impactos maiores do que qualquer fortuna material. O sol nascia sobre Belo Horizonte em um dia claro e vibrante, iluminando as ruas e trazendo um calor suave que contrastava com os dias frios do inverno passado. Gabriel acordou cedo, como de costume, sentindo uma mistura de expectativa e tranquilidade. Hoje seria um dia especial. O aniversário de 4 anos de Clara havia passado, mas ele planejava algo ainda maior, uma celebração que marcaria o próximo passo do projeto Esperança em Forno e consolidaria tudo o que haviam conquistado juntos. Clara já estava acordada, cheia de energia, correndo pelo jardim da padaria e chamando por Gabriel. A menina tinha aprendido a ajudar nas tarefas de forma divertida e criativa, e cada gesto seu transmitia alegria e curiosidade. Gabriel observava com orgulho, lembrando-se do primeiro momento em que ouviu sobre o bolo de aniversário que não poderia ser feito. Esse episódio simples havia desencadeado uma série de acontecimentos que transformaram sua vida e a de todos ao seu redor. Laura estava ocupada nos últimos preparativos para a grande festa. Organizar o evento não era apenas uma questão de logística, mas também de transmitir valores e cuidado. As mulheres do projeto participavam ativamente, decorando o espaço, preparando comidas, distribuindo convites e garantindo que cada detalhe refletisse o amor e a dedicação investidos ao longo dos meses. Gabriel percebia a importância de cada gesto, entendendo que pequenas ações podiam gerar grandes emoções e conexões. Enquanto a padaria fervilhava de atividades, Gabriel refletia sobre todo o percurso. O projeto havia enfrentado inúmeros desafios: atrasos de fornecedores, adaptação de espaços, aumento da demanda, treinamento de equipe, expansão para bairros vizinhos e até mesmo desconfianças da comunidade. Cada obstáculo exigiu planejamento, paciência e esforço conjunto. Cada vitória, por menor que fosse, trouxe recompensas visíveis, sorrisos, confiança e transformação de vidas. A manhã passou rapidamente,
e a festa começou a ganhar forma. Gabriel percebeu que precisava fazer algo que mostrasse a Clara e à comunidade o quanto cada esforço havia valido a pena. Ele decidiu criar uma experiência imersiva, com atividades que incluíssem culinária, artesanato, música e histórias contadas pelas mulheres do projeto. Clara ajudou a distribuir materiais para as crianças, mostrando uma maturidade e responsabilidade impressionantes para a idade. No meio da preparação, uma reviravolta inesperada surgiu. Um fornecedor importante teve um imprevisto e não conseguiria entregar os produtos que seriam usados nas oficinas. Gabriel não se deixou abater. Rapidamente reorganizou os recursos, buscando alternativas locais, ajustando receitas e coordenando a equipe para garantir que nada fosse prejudicado. A capacidade de adaptação se tornou novamente uma prova de que dedicação, planejamento e colaboração eram essenciais para o sucesso. Enquanto a festa se iniciava, Gabriel sentiu uma emoção intensa ao ver crianças correndo pelo jardim, mulheres compartilhando experiências e Clara radiante de felicidade. Ele percebeu que cada esforço, cada decisão e cada gesto de cuidado haviam culminado naquele momento. O impacto do projeto ia muito além da padaria. Havia construído uma rede de afeto, aprendizado e empatia que se espalhava por toda a comunidade. Durante a celebração, Gabriel anunciou um novo passo para o projeto: a abertura de uma nova filial em um bairro carente da cidade, com o apoio de parceiros e da comunidade. Explicou que o objetivo era levar conhecimento, oportunidades e alegria para mais crianças e mulheres, mantendo os valores de empatia e solidariedade que sempre nortearam a iniciativa. Laura, emocionada, reforçou a importância da participação de todos, lembrando que o sucesso só era possível graças à colaboração coletiva. As crianças foram convidadas a participar de oficinas práticas. Clara liderava pequenas equipes, ensinando colegas a preparar massas e decorar bolos. Gabriel observava de perto, sentindo uma mistura de orgulho e ternura. Cada risada, cada olhar de concentração e cada abraço transmitiam a sensação de missão cumprida. Ele compreendeu que a verdadeira recompensa não estava no crescimento financeiro ou na expansão, mas nos sorrisos e na confiança construídos ao longo do caminho. Enquanto isso, a comunidade começava a perceber a magnitude do projeto. Moradores, vizinhos e visitantes traziam elogios, doações e sugestões para novas atividades. Gabriel sentiu uma alegria profunda ao perceber que todos estavam envolvidos de alguma forma, que cada pessoa havia contribuído para a consolidação daquele espaço. A rede de apoio criada ao longo do tempo fortalecia o projeto e garantia que ele pudesse prosperar de forma sustentável. Em determinado momento, uma surpresa especial emocionou todos: uma exposição com desenhos de Clara e das crianças participantes, mostrando a visão dela sobre o projeto, a comunidade e os sonhos que desejavam realizar. Cada obra refletia imaginação, criatividade e esperança. Gabriel se emocionou ao ver que, através daqueles desenhos, a transformação era visível e palpável. Ele compreendeu que os gestos de cuidado, dedicação e atenção haviam deixado marcas profundas, capazes de inspirar gerações futuras. Enquanto a tarde avançava, Gabriel percebeu que um dos momentos mais significativos seria a entrega de certificados de participação para todos os envolvidos nas oficinas e atividades. Cada certificado simbolizava esforço, aprendizado e superação. Laura participou ativamente da entrega, elogiando cada pessoa e reforçando que cada contribuição era valiosa. Gabriel observava com orgulho, sentindo que a essência do projeto estava sendo consolidada e que cada pessoa presente compreendia seu papel na construção daquela história. No final do dia, quando o sol começava a se pôr, Gabriel caminhou até o jardim, observando Clara e Laura conversando com algumas crianças. Ele sentiu uma sensação de plenitude e realização. Todos os desafios enfrentados, cada dificuldade superada e cada decisão tomada haviam levado àquele momento de felicidade compartilhada. Ele percebeu que a vida que construíra com dedicação, empatia e coragem havia criado um ambiente seguro, acolhedor e inspirador para todos. Um gesto simples, mas carregado de significado, marcou o encerramento do evento. Gabriel trouxe Clara até o centro do jardim e entregou-lhe um bolo especial, decorado com cores vibrantes e detalhes cuidadosamente preparados. Clara sorriu, emocionada, e abraçou o pai com força. Laura, observando a cena, sentiu lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. O bolo não era apenas uma sobremesa, mas a materialização de todos os esforços, sacrifícios e conquistas alcançadas ao longo daquele ano. Enquanto a noite caía, Gabriel percebeu que havia aprendido lições que jamais esqueceria. Ele entendeu que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro,
mas em amor, dedicação e impacto positivo na vida das pessoas. Cada desafio enfrentado havia fortalecido sua capacidade de liderança, empatia e resiliência. Cada vitória compartilhada havia consolidado laços que transformaram sua vida para sempre. Laura se aproximou, segurando a mão de Gabriel, e juntos observaram Clara dormindo no colo de uma amiga da família. Gabriel sentiu uma gratidão imensa pela vida que construíram, pelo caminho percorrido e pelas pessoas que participaram daquela história. Ele compreendeu que cada gesto de cuidado, cada decisão tomada com empatia e cada sacrifício feito haviam criado um legado que iria muito além de qualquer medida material. Nos dias seguintes, o projeto começou a se expandir para os bairros vizinhos, seguindo o planejamento detalhado que Gabriel e Laura haviam elaborado. Cada nova unidade mantinha os mesmos valores, oferecendo oficinas, cursos e experiências que fortaleciam a comunidade, incentivavam a colaboração e promoviam o aprendizado prático. Clara participava de forma divertida, aprendendo novas habilidades e reforçando sua capacidade de liderança e empatia. Com o passar do tempo, Gabriel percebeu que sua vida havia se transformado completamente desde aquela noite em que ouviu sobre o bolo de aniversário que não poderia ser feito. Cada decisão, cada gesto de cuidado e cada desafio superado contribuíram para criar um futuro cheio de significado, propósito e alegria. Ele sentia que a verdadeira riqueza residia nas conexões humanas, na esperança cultivada e no impacto positivo que era capaz de gerar. Enquanto caminhava pelo jardim da padaria em uma manhã ensolarada, Gabriel sentiu que sua jornada estava consolidada. O projeto Esperança em Forno não era apenas um lugar de trabalho ou uma iniciativa social, era um símbolo de transformação, esperança e amor. Ele compreendeu que cada sorriso, cada conquista e cada história compartilhada seriam lembrados e valorizados por muito tempo. E assim, ao final de mais um dia, Gabriel, Laura e Clara se sentaram juntos no jardim, respirando o ar fresco, ouvindo risadas e apreciando o som das árvores balançando ao vento. Cada gesto, cada abraço e cada palavra de carinho refletia a jornada que haviam percorrido juntos. O milionário que outrora acreditava que dinheiro resolvia todos os problemas agora sabia que a verdadeira felicidade estava no amor, na dedicação e na capacidade de transformar vidas. A história de Gabriel, Laura e Clara consolidou-se como um exemplo de perseverança, empatia e coragem. Cada obstáculo enfrentado, cada desafio superado e cada vitória conquistada foram construídos com esforço, dedicação e colaboração. A padaria, o projeto social e o jardim se tornaram símbolos de esperança e inspiração para toda a comunidade, mostrando que, com amor e comprometimento, é possível transformar vidas e criar um futuro repleto de felicidade e significado. Ao cair da noite, com as luzes do jardim iluminando suavemente o espaço e o aroma do pão fresco ainda no ar, Gabriel sorriu. Ele sabia que cada passo dado havia valido a pena, cada desafio enfrentado havia sido superado e cada vitória compartilhada havia se transformado em alegria verdadeira. A vida, enfim, estava plena, e a sensação de realização e felicidade preenchia todos os corações envolvidos. Fim. Chegou até o fim? Então escreve gostei nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.